Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Mais uma vez, boa noite, boa tarde, bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando nesses vídeos. Mais uma vez a gente está aqui com mais uma palavra de Deus para cada um de vocês. A gente falou bastante sobre esses últimos vídeos, sobre dias difíceis, como a gente resistir firme, sem desanimar, sem entrar em depressão, sem deixar a nossa fé desfalecer. E o que é mais importante, vencer, porque para Deus não existe circunstância difícil. Deus é todo poderoso, nós temos que ter uma visão de Deus, irmãos, de que Ele é tudo. Ele que nos criou, que Ele criou todo o universo, Ele criou todas as coisas. Então nós temos que simplesmente, como uma criança, confiar em Deus, como uma criança confia no seu pai, na sua mãe, de verdade. Que a criança, mesmo que às vezes o pai e a mãe talvez não são tão imperfeitos, eles também não podem tudo, mas a criança pensa, puxa, meu pai, a minha mãe, eles podem, eles confiam de todo o coração. E é essa fé inocente que Deus quer no nosso coração também quanto a Ele, que nós queremos nele de todo o coração. Só que Ele é diferente, Ele não é um pai comum, ele tem poder mesmo, mas o pai, a criança crê que o pai pode tudo, que vai comprar tudo, que vai dar tudo que a criança precisa, mas muitas vezes o pai não pode, mesmo que queira. Ele não é todo poderoso, ele não pode resolver todas as coisas, mas o nosso pai sim, o nosso Deus pode. E hoje a gente vai ver, porque esse é tempo difícil que nós estamos vivendo, mas não adianta a gente se enganar. São muitas coisas acontecendo, e se nós não se apegar a Deus, mas a gente pode desanimar, porque a gente não tem força, mas não adianta dizer, eu sou forte, eu posso. Nós precisamos de Deus. Então hoje, para a gente poder aumentar a nossa fé, a gente falou sobre fé, sobre como resistir firme. Agora a gente está vendo alguns textos de promessas de Deus maravilhosas para nós, que está à nossa disposição, é só nós crer. Então crer realmente, mas não é só crer, eu creio, mas crer e ficar ali firme, perseverando, ver o invisível, ver o impossível. O nosso Deus, Ele é invisível, Ele é o Deus do impossível, Ele pode todas as coisas, e a palavra de Deus mostra isso. Tem gente que tem Deus assim, conhece Deus apenas assim, que Ele é o Deus todo criador, que Ele está lá no céu, nós aqui na terra, e daí coitadinho de nós. Não, irmão, se você tiver ideia, de acordo com você vai conhecendo as Escrituras, você vai ver como Deus é grande, todo poderoso, Ele nos criou. Tudo que Ele faz, então as promessas dele se cumprem, mas é só nós crer e confiar nele, esperar Ele fazer. Aqui no Salmo, hoje a gente vai meditar algumas coisas sobre o Salmo, e também é um Salmo bem extenso, o Salmo 34, as promessas lindas também que Deus tem para nós aqui. Depois a gente ainda vai orar. Nós sabemos, mas que hoje em dia, além das dificuldades financeiras, materiais, emocionais, além também da circunstância, e não é só no Brasil, é em todo lugar. Jesus já falou isso, que essas coisas iam se cumprir no mundo inteiro, e não tem como ser humano finito como nós, irmãos, qualquer cientista, por mais poderoso que ele possa dizer que o que ele faz acontece, que muitos estão querendo até, estão estudando e já estão declarando que vão conseguir deter a morte, que as pessoas eles vão conseguir fazer com que as pessoas sejam imortal, querendo ser Deus, na verdade, mas querendo mexer no clima. Você vai dizer, mas olha tudo que está acontecendo. Você pode ter certeza, quem presta atenção nos noticiários e pesquisa um pouco, o ser humano, mas querendo ser Deus, querendo fazer as coisas que só Deus pode fazer, está metendo a sua mão aonde não devia, tentando provocar chuva, tantas coisas que eles estão querendo mexer na natureza. Isso não é de agora, faz tempo já. Então, produzir, bombardear nuvens para chover, um monte de coisa aí que nem eu não tenho nem ideia do que, algumas coisas que a gente ouve. Então, isso provoca a ira de Deus,
é Deus que pode fazer essas coisas. Só que o homem bota tudo que nós quiser fazer, mas que só Deus pode fazer, nós vamos bagunçar. Porque tem coisas que é só Deus que pode fazer. E quando o ser humano quer se meter para fazer aquilo que é só Deus, estraga, né? E não é Deus que faz, a própria pessoa, por não confiar em Deus, ela vai querer fazer aquilo que era para Deus fazer e jamais vai conseguir fazer como Deus faz, perfeito como Deus, vai estragar aquilo que Deus criou tão perfeito, né? E Deus, por que Deus não faz nada? Porque Deus, por mais tudo que está escrito na palavra, tudo que Jesus veio e falou, mas as pessoas não dão ouvido, muitos não dão ouvido, mas não dão ouvidos. E eles não querem saber, eles acham ridículo acreditar numa palavra, acreditar num Deus que a gente não enxerga, acreditar num Jesus que morreu lá, né, mais de 2000 anos atrás e que ressuscitou. Eles acham loucura isso. Mas a palavra de Deus diz que aquilo que é loucura para o ser humano, para Deus, né, o homem que se faz louco, querendo ser sábio, querendo ser melhor que Deus, saber mais que Deus, querendo achar ridículas as coisas de Deus, a Bíblia diz que se fazem loucos. Porque eles não sabem que eles estão aqui na mão de Deus, mas na mão de Deus. Tanto todo ser humano como toda a natureza, está tudo na mão de Deus. Mas às vezes Deus deixa o homem mexer. Ele acha que pode, que sabe, quer mexer e Deus adverte. Tem pessoas que eles conhecem, eles nem querem, nem acreditam, muitos nem sequer acreditam que Deus existe. Eles acham que é um acaso, que eles podem mexer em tudo e por isso as consequências, e Deus já advertiu, isso ia acontecer também, porque o homem quando não quer dar ouvido à pessoa, mas quando ela não quer saber de Deus, ela não dá ouvido para Deus, é terrível, ela descama para um lado de destruição da própria vida e das pessoas que estão ao redor, que a gente fica assim chocado, porque ela não quer saber, e no tempo de Jesus também tinha pessoas assim, né, e muitas. Então a gente vai meditar, para não prolongar esse vídeo, sobre o Salmo 34. O que o Salmo 34 fala? Alguns versículos só que a gente pode ler aqui, eu vou pular alguns, né, para a gente poder meditar. Aqui começa, ó, no 34, bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor está sempre nos meus lábios. Foi o que a gente viu no último vídeo sobre Davi. Ele adorava a Deus, ele louvava a Deus independente da circunstância. Então é esse tipo de adoração, mas é esse tipo de fé que Deus quer de nós, né? Não só na hora boa e na hora que a coisa aperta, que é difícil, a gente já não esquece Deus, já não crê mais. O louvor verdadeiro, a gratidão a Deus verdadeira e a fé verdadeira é quando independente das circunstâncias. Por isso que Deus permite circunstâncias difíceis, problemas, dificuldades na nossa vida, não é Ele que cria. Às vezes é nós mesmos que provocamos com a nossa rebeldia, desobediência, de não dar crédito à palavra, de não fazer como a palavra de Deus fala, ou então nem conhece para fazer. Então nós não estamos a circunstância e muitas coisas vêm sobre nós até por nossa própria culpa, né? Culpa do ser humano, mas mesmo assim aquele que crê em Deus de todo o coração, mas ele não olha a circunstância, não, está difícil a coisa, eu estou lutando, mas eu creio em Deus e adoro a Deus, mas glorifica a Deus em qualquer circunstância. E é essa fé, é isso que Deus quer de nós. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Então essa pessoa humilde que se sujeita a Deus, ela sempre vai dar glória a Deus. Mas que gente doida, tá tudo dando errado e eles estão dizendo glória a Deus, obrigado. A palavra de Deus diz, mas em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então quando uma coisa não dá certo para nós, do jeito que nós queremos, é por nosso próprio bem, porque Deus tem algo melhor para nós e aquilo não estava nos planos de Deus, aquilo a gente acha que é bom, mas não é. Então Deus tem coisas melhores, ou então Deus está livrando nós. Isso a gente também já falou em alguns vídeos aí. Eu vou pular um pouquinho falando sobre proteção, irmãos. Então, além de tudo que está acontecendo neste mundo, o reino espiritual, irmãos, o reino invisível, eu quero dizer para vocês bem sincero, ele existe. Por que nós temos que crer que um reino invisível, que seres invisíveis existem? Porque Deus é invisível, nós não enxergamos Deus. Mas o Espírito Santo também nós não enxergamos com os nossos olhos físicos, mas ele existe, a manifestação do poder de Deus, da glória de Deus, do Espírito Santo existe em tudo que nós podemos ver na natureza, na nossa própria
nosso ser que Deus criou, irmãos, que pensa, que fala, que age, e que nossa vida está nas mãos dele, tudo isso aí nós não podemos deixar, porque Deus não tem explicação. Se nós pudéssemos ter um Deus que nós pudéssemos ver e tocar, ele não seria Deus, irmãos. Então por que ele é grande e poderoso? E ele não pode, ele é grande demais, ele é glorioso demais, ele é poderoso demais, que não tem como nós tocar, como nós ver, mas ele se revela através das coisas que acontecem, através das coisas que ele fez, a natureza, tudo que tem no mundo foi ele que fez. Então a gente sabe disso. Então aqui essa palavra fala então como Deus existe, mas que ele é um ser espiritual, né? A presença de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Também nós aprendemos lá no início do curso quem é Satanás, os anjos caídos que se rebelaram contra Deus, mas no céu eles se rebelaram e não tem. Toda pessoa, irmãs, grava isso, toda pessoa que se rebela contra Deus, que resiste a Deus, não quer saber de Deus, não acredita em Deus, blasfema de Deus, blasfema daqueles que são de Deus, blasfema que a gente quer dizer, confronta e fala palavras assim duras, humilhando a pessoa, desacreditando de Deus, afrontando a Deus, mas essas pessoas estão fazendo tendo o mesmo comportamento que anjos tiveram, porque Satanás, mas você sabe disso, ele era um anjo de luz, ele vivia no céu, na presença de Deus, então ele começou com esses sentimentos, né, de querer ser maior que Deus, que aquilo que Deus tinha feito não era bom, não era tão maravilhoso, que ele era maior, a adoração ele queria para ele. Então o orgulho, a soberba, a vaidade derrubou, né, Deus expulsou do céu, e com ele a terça parte dos anjos que em vez de ouvir a Deus ouviram esse anjo caído, foram com ele, foram expulsos junto com ele. Então onde estão esses seres espirituais? Eles estão, a palavra de Deus diz que Deus expulsou do céu, então eles andam, eles têm um lugar nesse mundo que eles estão, e eles também andam pela terra, são seres espirituais. Então onde nós queremos chegar, além das dificuldades, os problemas, tudo que nós temos, são provocados por seres espirituais, pelo mal, por tudo que opera de mal na terra. Não vem de Deus, vem dessas forças malignas que confrontam a Deus, e muitas vezes em Deus, irmãos, as pessoas, nós temos que escolher quem nós queremos ouvir. Então nós já falamos sobre os dois senhores, então nós temos que escolher, eu quero ouvir Deus, eu quero acreditar em Deus, eu quero servir a Deus, ou eu vou dar crédito a tudo que os outros falam, o mal e tudo mais, porque quando a pessoa, irmã, ela se volta, não crê em Deus e se volta, começa a ficar incrédulo e falar coisas e ir contra Deus, e tudo que é de Deus ali a pessoa despreza, debocha, essa pessoa está do lado de lá, ela está servindo a esses anjos caídos, ela está do lado deles, porque eles fizeram isso no céu. Nós temos que cuidar muito disso, mas o que nós falamos, o que nós pensamos e o que nós, como nós levamos a nossa vida, porque só tem dois caminhos, só tem dois senhores, tudo isso aí a gente já passou nesses vídeos. Então ou nós estamos do lado de Deus e o nosso comportamento tem que mostrar isso, a nossa vida diária, nosso comportamento tem que mostrar isso pela maneira como nós vivemos, pela nossa fé, ou então inevitavelmente nós vamos estar no outro lado. Né? Não existe mais que dois, é dois só. Então nós temos que cuidar muito disso aí, porque isso vai determinar a nossa eternidade, que nem a gente já falou. Então se existe um mal, mas então a palavra, você vai dizer, mas como é que a gente sabe que existe mal? Eu não enxergo as obras que acontecem no mundo de maldade, coisas ruins que acontecem de Deus é que não vem, né? Então a palavra de Deus fala em proteção. Hoje nós vamos ver aqui nesse salmo. Então Deus ia proteger nós do quê? Deus ia livrar nós do quê? Deus ia salvar o ser humano. Por que Jesus ia vir salvar o ser humano? Do que então que ele ia salvar? Do que ele ia guardar nós, se não era do mal? É do mal, irmãos, desse mal que veio sobre a terra por causa da rebeldia e desobediência. Primeiro desse anjo, depois o casal que Deus criou, Adão e Eva, eles resolveram também, em vez de obedecer a Deus, eles resolveram ouvir também esse ser e obedecer, e por isso eles caíram, e toda a raça humana ficou manchada por causa disso. Quem não entendeu muito bem isso aí, volta lá nos vídeos, os primeiros vídeos a gente explica bem detalhado sobre isso. Então, por que Deus protege? Olha esse salmo aqui, no 34 igual. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, Deus, uma das promessas de Deus, nós não temos que ter medo, andar apavorado, meu Deus,
fizeram esse mal para mim. Eu acho que tem alguém fazendo isso. Tu sente uma presença maligna, um mal, medo de macumba, de bruxaria, medo do mal, medo do invisível, ver um barulho, ver uma coisa acontecendo, a pessoa fica apavorada. E existe sim o mal, não vou dizer que não, existe sim, só que quando nós temos a nossa fé firme em Jesus Cristo, na palavra de Deus, olha o que a palavra de Deus diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Quando nós tememos a Deus, nós amamos a Deus, a promessa de Deus é que Ele acampa os seus anjos ao nosso redor. Então nós não temos que temer nada. Por que às vezes as coisas acontecem? Porque nós não estamos crendo. Nós estamos crendo mais no mal, que o mal vai nos pegar, que o mal vai nos alcançar. Meu Deus do céu. Então ao invés de eu estar crendo em Deus que me protege, eu estou crendo no mal. Porque eu posso crer no bem, em Deus, mas também posso crer no mal. Você vai dizer, não, mas eu não acredito no mal. Quando nós não damos crédito à palavra de Deus, mas nós temos mais medo e temor do mal, porque o mal, isso, meu Deus, eu tenho medo, vai acontecer isso. Então a minha fé está mais no medo, no mal, estou crendo nas coisas ruins, a minha fé está levada para o mal, então em vez de para o bem. Agora, se eu creio em Deus, como a palavra de Deus fala, apesar de toda circunstância, o mal não tem poder de me tocar. Que nem a gente já aprendeu, resistir, sujeitar-vos, pois a Deus, quer dizer, crer em Deus, se sujeita a Deus, e o mal nós vamos resistir ao mal, nós não vamos aceitar o mal, nós não vamos se deixar levar por maus pensamentos, pela maldade. Se nós, por acaso, estamos com o coração ressentido, com alguma mágoa, alguma coisa, nós não vamos deixar nós se levar sobre isso, nós vamos consertar, vamos pedir para Deus dê paciência, dê amor no nosso coração. Nós não vamos crer quando vem uma ameaça, quando alguém diz, vou fazer isso para ti, vou me destruir, então ouve barulho, tem medo de escuro, tem medo das coisas que estão ao redor, né? E por quê? Porque não está crendo em Deus de todo o coração. Então, quando nós depositamos a nossa fé em Deus, os anjos de Deus já estão ali, eles estão acampados, eles acampam ao nosso redor. Mas se nós não temer a Deus, mas nós não dar crédito, não vai acampar, porque nós não estamos tendo fé. E ainda que eles estejam acampados, que eu creio, na hora de uma dificuldade, de uma coisa que aconteceu assim, que me surpreende, que eu não estava esperando, então em vez de eu falar, não, calma, Deus está comigo, vai dar tudo certo, eu oro, repreendo o mal e eu confio em Deus, tudo vai dar certo. Agora, se eu já esqueço que Deus existe, já esqueço que Deus prometeu me proteger, já fico desesperada, acredito mais no mal do que em Deus, então daí eu não vou ser abençoada, não vou ter a proteção, porque eu mesmo não criei e deixei me levar pelo medo, pela maldade, então eu não vou ter essa proteção. Aqui diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós os seus santos. Mais uma vez fala santos separado. Pois nada tem falta aos que o temem. O leãozinho sofre necessidade e passa fome. Porém, os que buscam o Senhor, de nada tem falta, nada faltará. Então, quando nós cremos em Deus, mas pode faltar, pode fazer o que for para todo mundo, nós cremos, Deus vai dar uma saída. Não quer dizer que vai ser sempre tudo mil maravilha, meu Deus, eu vivo no mar de rosas, eu estalo meu dedo e Deus me ouve, e eu digo, eu clamo a Deus e na hora Deus já me responde, acontece como se fosse uma mágica. Não, nós temos que ter a nossa fé dia após dia, nos crendo em Deus, buscando a sua presença, se alimentando da sua palavra, crendo na sua palavra, procurando viver essa palavra. E na hora das adversidades, na hora da necessidade, nós vamos ter naturalmente essas coisas, porque Deus vai nos abençoar. Mas tem momentos difíceis, como nós estamos vivendo agora, tempos difíceis, que nós não podemos esquecer disso. Nós temos que, agora que nós precisamos ter mais fé ainda, crer nessas promessas. Não, Deus prometeu, eu tenho que confiar, eu tenho que crer, eu tenho que esperar em Deus, eu vou procurar alinhar minha vida na presença de Deus, aquilo que agrada a Deus, vou tirar do meu coração o que não presta, vou tirar o ciúme, a inveja, o desejar o mal para os outros, botar tropeço para os outros. Irmã, não tem coisa pior que Deus abomina é a maldade, tirar a imoralidade, aquilo que sabe que Deus se desagrada, que entristece a Deus, que nós pecamos contra Deus, tudo. Então, se nós tirar essas coisas, se nós lutar para viver uma vida de acordo com a palavra de Deus fala,
né, como a gente já aprendeu. Então não tem por que Deus nos abençoar. Só que nós vamos ter que ser firmes na hora coisas que surgem que a gente não esperava. E a gente sabe, mas eu tô falando isso, que nem antes a gente falou sobre o invisível, né, sobre seres invisíveis. A gente sabe, irmão, você pode até não acreditar no que eu tô falando, mas nós sabemos pelo Espírito de Deus, mas pelo cumprimento da palavra, muita coisa ainda, e infelizmente vai acontecer. Jesus falou, o mundo vai de mal a pior, e nós estamos vindo. Quando eu conheci essa palavra, que diz que o mundo vai de mal a pior, eu não tinha ideia do que ainda ia piorar. Então nós estamos vendo dos 20 anos para cá, mais ou menos, antes já, como as coisas mudaram para pior. A tecnologia aumentou, a palavra de Deus também fala sobre isso, que a ciência se multiplicaria. Tudo isso que nós estamos vendo, essa tecnologia avançada, essas facilidades que a gente tem, tudo isso aí também foi profetizado. Jesus falou que nos últimos tempos ia estar assim. Só que o que piorou? Piorou o ser humano, as pessoas não são mais as mesmas pessoas. Não tem tempo mais para nada, as mágoas, o ressentimento, o ódio. As pessoas estão frias, os corações endurecidos, a fé está desfalecendo no coração das pessoas e as coisas ruins estão acontecendo cada vez pior. O homem que está inventando coisa, que está prejudicando ainda, a maldade, tudo que você vê, não preciso nem citar, tudo isso aí está indo de mal a pior. Então o que nós vamos fazer? Para nós enfrentar isso e ter essas promessas aqui que nós lemos na nossa vida, nós temos que permanecer na presença de Deus. Quer dizer, nós não vimos Deus, nós não podemos ver Ele, nós não podemos ver o céu, mas na presença de Deus quer dizer crendo nas suas promessas, e Ele vai manifestar a presença dEle. Nós vamos sentir, mas na hora, eu já tive experiência sobre isso. Às vezes a gente sente, meu Deus, parece assim que as coisas estão, né, que Deus nem está ali, a gente ora, Senhor, né, reivindica as suas promessas. Deus, mas é maravilhoso, é impressionante. A palavra de Deus fala sobre a paz que excede todo entendimento, coisas que muitas pessoas ficam desesperadas, apavoradas. E nós, aqueles que creem em Deus, não é porque a gente força, é uma coisa natural, a gente tem aquela fé que foi alimentada pela palavra, no viver na presença de Deus, crendo nas suas promessas, que nós não ficamos abalados. Primeiro porque nós já sabíamos, a palavra de Deus já advertia isso. E só que sempre é muito maior do que a gente pensava. Né? Então a gente também sabe que assim como as coisas iam ficar ruins, que muito mal ia acontecer, também as promessas de Deus não mudam. Jesus não mudou. Ele diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Hebreus, fala no livro de Hebreus 3:8. Então nós não temos que temer, mas nós só temos que confiar em Deus. Porque aqueles que são dele, Ele vai cuidar. Aquele que crê, como é que eu vou ser de Deus? Quando eu creio nele, quando eu entrego a minha vida para Ele cuidar, e creio nas promessas, creio em Jesus Cristo, que é o único meio de nós se aproximar de Deus, é através de Jesus. Então eu estou seguro, haja o que vai acontecer, o que acontecer. O máximo que pode acontecer, vamos dizer que aconteça uma calamidade, alguma coisa que a gente vai morrer. Não, ainda assim, mas não é perdido, porque nós saímos deste mundo aqui, esse corpo aqui ficou para trás, mas nós vamos direto para a presença de Deus. E a palavra de Deus fala que nós vamos ter um novo corpo, igual, nós vamos ser a mesma pessoa, mas com um corpo que não vai mais morrer, um corpo que não vai ter enfermidade. Tudo isso a gente já aprendeu nesses vídeos todos que a gente passou aí desde o início, tá bom? Então fica com essa palavra no teu coração. Creia nas promessas de Deus. Se você crê de todo o teu coração, mas procurar agradar a Deus, tudo isso que nós falamos tanto no último vídeo como esse aqui, você vai provar de Deus, a proteção de Deus. Nós temos testemunho de muitas pessoas que provaram da proteção de Deus. Eu sou uma pessoa, tanto livramento já que Deus deu para nós, mas que eu não estou aqui, eu sempre digo, eu não estou aqui para falar de mim, eu estou aqui para falar da palavra de Deus. Mas eu posso, com toda alegria do meu coração, irmãos, e a certeza, eu tenho experimentado isso que eu estou falando para vocês, são coisas que eu tenho vivido. Eu tenho prova de sair na minha vida diária com Deus durante todos esses anos que eu sirvo a Deus. Então eu posso falar isso com toda certeza e saber que eu não sou melhor do que vocês. Deus ama vocês tanto quanto Ele ama eu. Então nós temos qualquer pessoa, mas Ele quer, o que muda é nós mesmos, como nós recebemos, como nós cremos e se colocamos diante de Deus. E firme, mas vai aparecer muita coisa para você duvidar, para você achar que Deus te esqueceu, para achar que Deus não está te olhando, que ninguém olha, que ninguém se importa.
Não aceita esses pensamentos. No nome de Jesus, Deus me ama, Deus está comigo. Ele tem tantas promessas. Quando vier um perigo, Deus está comigo, os anjos estão me guardando. Deus está comigo, Deus vai me guardar. Se vier uma fome de necessidade, as coisas que pestes, essas coisas, vírus, vamos confiar na palavra de Deus. Você já estudou o Salmo 91, lê de novo. Praga nenhuma chegará até a tua tenda, nem mortandade que assola ao meio-dia. Todas aquelas promessas que tem ali, irmãos, se nós crermos sem duvidar, elas vão acontecer na nossa vida, tá bom? Então eu fico por aqui para não prolongar, fazer uma oração. Creia agora, se você está aflito, angustiado, está com algum problema de saúde, está com algum problema financeiro, seja o que for que você esteja enfrentando, mas tudo que nós falamos aqui, Deus é poderoso para cumprir, é só você crer. Em nome de Jesus, eu creio, você crendo também, Deus vai abençoar. Pai, em nome de Jesus, coloco diante de Ti, Pai, cada um dos Teus filhos que estão assistindo agora esse vídeo, seja o que for que eles precisarem, Senhor, nós cremos nessa palavra. E eu tenho certeza que aquele que está crendo agora também, Senhor, não importa a situação, em nome de Jesus Cristo, se é uma enfermidade, Senhor, Tu disse que Tu já levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades, as nossas dores. Tu padeceu por nós. Se qualquer circunstância, uma circunstância de desemprego, de necessidade material, seja, Senhor, de qualquer coisa, dívidas, em nome de Jesus, Pai, que as portas se abram, que Tu venha abençoar, Senhor, essas pessoas naquilo que elas estão Te pedindo agora, essas pessoas que estão com depressão, Pai, desanimadas, não conseguem mais crer em nada, estão com medo de tudo, em nome de Jesus, esse espírito de medo, esse espírito de tristeza, de depressão, essa angústia, em nome de Jesus nós repreendemos, Senhor, ordenamos a Tua bênção sobre eles, que a solução que eles precisam, que é sobrenatural, que o homem não consegue fazer, que o médico não consegue resolver, que nada consegue resolver, Tu é Deus Todo-Poderoso e Tu pode e Tu quer resolver. Em nome de Jesus, Pai, que aquele que tem fé agora receba a bênção que está pedindo em nome de Jesus, para a honra e glória do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe, então, até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.